Olá a todos, agradeço imensamente e profundamente a possibilidade de participar de um projeto tão fundamental para a compreensão do direito e da intrínseca conexão entre a palavra da lei e a democracia. Chamo-me Marco Denigres e apresento para o 8º Seminário de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Direito, Ecos do Autoritarismo, as implicações na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 para a estabilidade política nos Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, metodologicamente, este projeto se fundamenta em uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, cuja abordagem está ancorada na leitura detalhada e no fichamento criterioso do material selecionado. A coleta de dados compreendeu artigos e livros científicos de reconhecida relevância, abrangendo publicações de impacto tanto no contexto nacional quanto internacional, o que confere à análise um embasamento teórico robusto. Além disso, foi realizada uma investigação no jornal The New York Times, veículo que detém a segunda maior circulação entre os jornais impressos dos Estados Unidos. Em uma etapa subsequente, os resultados são apresentados e debatidos criticamente nas reuniões semanais do grupo de pesquisa, fomentando a discussão acadêmica e promovendo a construção coletiva do conhecimento. Adicionalmente, foi incorporado um recorte específico de pesquisa a partir de análises conduzidas no jornal The New York Times, utilizando-se criteriosamente as palavras-chave democracia, 6 de janeiro e Capitólio. O recorte temporal, abrangendo um período de 1 ano e 6 meses, a partir do emblemático 6 de janeiro de 2021, envolvendo um total de 34 artigos de distintos autores. A pesquisa permitiu uma investigação detalhada dos eventos associados à invasão do Capitólio e da mora que os agentes envolvidos no incidente foram institucionalmente responsabilizados. Dentre os resultados observados, destaca-se a constatação de que o clima de polarização partidária evidencia que a invasão ao Capitólio não se tratou de um ato isolado de violência política. Ademais, 2 livros revelaram-se fundamentais para a introdução no grupo de estudos e para a compreensão mais aprofundada do tema em análise. Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, e The Far Right Today, de Cass Mudd. O primeiro oferece uma análise rigorosa sobre os fatores que conduzem aos declínios das democracias contemporâneas, destacando como líderes autoritários podem minar instituições democráticas de forma gradual, mas sistemática. Sua relevância reside na capacidade de fornecer um arcabouço teórico, que permite entender as análises internas que democracias estabelecidas podem enfrentar, o que é crucial para interpretar fenômenos políticos recentes em diferentes contextos globais. Já The Far Right Today fornece um estudo abrangente da extrema-direita moderna, explorando suas ideologias, estratégias e o impacto que exerce no cenário político internacional. Cass Mudd expõe as evoluções dos movimentos de extrema-direita, bem como suas implicações para a estabilidade democrática e o discurso político. Esse livro é essencial para o grupo de estudos, pois possibilita uma compreensão crítica das dinâmicas das direitas contemporâneas e sua influência nas democracias liberais. De acordo com Nicholas Fundus e Maggie Haberman, o ataque ao Capitólio resultou para Donald Trump em uma segunda tentativa de impeachment. Apesar de 10 representantes republicanos terem votado favoravelmente ao impeachment na Câmara dos Representantes, o ex-presidente foi absolvido no Senado, pois a maioria qualificada de 2/3 não foi alcançada. Segundo Haberman e Peter Baker, jornalistas, inicialmente, Trump demonstrou resistência em reconhecer a gravidade do ataque, mas sob intensa pressão de seus assessores e temendo possíveis consequências legais, publicou um vídeo condenando os atos. Contudo, essa manifestação tardia não foi suficiente para conter uma onda de renúncias significativas, incluindo a do vice-conselheiro de Segurança Nacional e bem como de outros funcionários da Casa Branca e de diversas agências governamentais. 2024 marca o ano em que o primeiro presidente norte-americano a sofrer 2 distintos processos de impeachment foi eleito, ou melhor, reeleito. E nessa exposição,
limito-me a apresentar 2 pontos cruciais para a compreensão da influência do presidente Donald Trump ao episódio de tumultuação ao Capitólio, reconhecido com o nome de 6 de janeiro. Em primeiro lugar, dialogaremos sobre a exposição de atos preparatórios para a invasão do Capitólio. Devemos entender, entretanto, o porquê do Capitólio. Sendo o símbolo da democracia nas Américas, é a sede do poder legislativo e federal do Estado. E na fatídica data, era o ponto de contagem dos votos eleitorais para formalizar a vitória do político democrata Joe Biden. Poucas horas antes do tumulto, Donald Trump se apresentava em um último comício antes da derrota. Antecipando nossa análise sobre as providências institucionais, a comissão de impeachment de Donald Trump foi formalmente estabelecida em 13 de janeiro de 2021. Naquela data, a Câmara dos Representantes aprovou a resolução de impeachment, acusando Donald Trump de incitação à insurreição, em conexão com o ataque ao Capitólio. Recorrendo aos escritos de Matthew Rosenberg e Sabrina Tavernise, a multidão que invadiu o Capitólio incluía nacionalistas brancos e notórios teóricos conspiracionistas. Em segundo lugar, delimitamos quais foram as providências institucionais tomadas. Primordialmente, em relação a dados concretos retirados diretamente do site oficial do governo United States Attorney's Office, 140 policiais foram atacados. O valor da propriedade danificada supera 2,8 milhões de dólares. 1.561 indivíduos foram acusados criminalmente por crimes associados com os ataques. Dentre esses, crimes como invasão, obstrução de agentes policiais durante desordem civil, utilização de armas mortíferas e lesão corporal. 4 protestantes sofreram fatalmente durante o evento e um policial também faleceu horas depois. Donald Trump ingressou com uma ação judicial contra o Congresso e o Arquivo Nacional, visando a impedir a divulgação de documentos da Casa Branca relacionados aos eventos de 6 de janeiro de 2021, quando seus apoiadores invadiram o Capitólio. O comitê da Câmara, que apurou o evento, o responsabilizou diretamente, recomendando medidas que incluíam impedir sua candidatura a cargos futuros. Institucionalmente, o Congresso votou para um segundo impeachment, que, embora aprovado pela Câmara, não resultou em condenação no Senado. Segundo Nicholas Fandos e Peter Baker, a defesa de Donald Trump foi combativa, buscando apontar contradições e atuações semelhantes de proeminentes representantes do partido oposição. Trump foi indiciado por 4 acusações federais relacionadas às suas supostas tentativas de anular o resultado das eleições presidenciais de 2020. As acusações incluem conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir um processo oficial, obstrução efetiva de um processo oficial e conspiração contra o direito de voto. Em nível estadual, o procurador do condado de Fulton, Fani Willis, indiciou Trump por esforços para alterar os resultados eleitorais da Geórgia. Contudo, este caso enfrenta atrasos significativos, incluindo alegações de conflito de interesse contra Willis e complicações legais relacionadas à imunidade presidencial. Em conclusão, por ora, as acusações relacionadas ao ataque de 6 de janeiro e a retenção de documentos confidenciais estão em suspenso, devido à política que retarda o processo de um presidente em exercício. E é uma política norte-americana conhecida como imunidade temporária. Agradeço a todos a oportunidade de apresentar um projeto tão fundamental e encorajador para cada dia conhecer mais. Agradeço especialmente a minha professora e orientadora Cláudia Toledo, os organizadores do projeto e meus colegas de iniciação científica. Obrigado!